Fala pessoal, tranquilo? Mais um vídeo aí que nós estamos colocando aí. Agora vamos falar algumas partes da geometria. E uma das partes, né, uma noção intuitiva da geometria. O que vem a ser geometria? Geometria é um estudo de cálculos, né, referente a medidas, né, os cálculos que nós aprendemos na aritmética, futuramente que vocês vão aprender através da álgebra, né, cálculos algébricos. Isso vai o que? Definir, junto com as propriedades, junto com as teorias de geometrias, nós vamos englobar todos em alguns exercícios. Mas, primeiro, nós precisamos conhecer a teoria de geometria. Então, geometria nada mais, nada menos é um estudo é um cálculo de medidas, tá? E a primeira informação, né, para que conheçamos aí alguns requisitos da geometria, a primeira parte que nós vamos aprender falar sobre retas, né? Mas em princípio eu posso abordar para vocês também o ponto, né? E o plano que eu vou falar daqui alguns vídeos, né? Outros vídeos que eu for abordar com vocês, eu vou falar um pouco sobre planos. Então, nesse vídeo, né, de agora, nós vamos abordar apenas retas e pontos. E algumas coisas, algumas partes referentes aos ângulos, tá bom? Pois bem, é um conteúdo programático, né, da turma do 6º ano. Me chamo professor Marcos, professor de matemática e geometria. Pois bem, quando nós iniciamos o estudo de retas, né, dá para entender, né, entende-se, né, alguns estudiosos, né, abordam o estudo de retas que o quê? Que elas têm essa setinha aqui tanto no início quanto no final, mas não necessariamente aqui pode ser o início ou aqui pode ser o fim, né? O sentido, né? O sentido, a direção, né? Eles vão diferenciar conforme o tempo que vocês forem estudando. Então vamos lá. A reta, né? Ela existe essa continuidade e essa continuidade. Perfeito? Ou seja, quando nós abordamos essa parte aqui como início, ó, início, ele pode receber também outro nome, tá? Que outro nome é esse? Pode receber, ó, origem, tá? Origem. Então, origem e início abordam o quê? O mesmo significado de teoria dentro da reta. E aqui nós temos aqui, ó, essa parte aqui, né? Digamos que é o fim, né? Um fim, mas não necessariamente o fim. Ou extremidade. Tá aqui, ó, extremidade. Então, quando eu abordar alguns nomes, quando eu começar a falar origem, extremidade, então já dá para entender que é início e fim. Mas de antemão a reta por si própria, ela não tem uma origem e não tem o que? Uma extremidade, tá ok? Então, aos poucos, eu vou relatando algumas teorias que são importantes para que o aluno ele saiba no decorrer da trajetória dele do ensino fundamental e médio. E a representação de uma reta, tá? Sempre será com letra o quê? Minúscula, tá? Sempre será com letra
minúscula. Vou colocar aqui, ó, letra, ó, letra minúscula. Minúscula. Tá aqui, ó, para não esquecer. Ah, professor, você falou também algumas coisas de ponto, né? Então, para que você entenda essa primeira parte, né, que é o estudo de reta, eu prefiro não abordar algumas coisas referente ao ponto dentro desse estudo aqui, tá ok? Mas, em princípio, nós podemos afirmar que em uma reta existem infinitos pontos. Então eu vou colocar aí aos poucos, né, no final, se sobrar um espaço aqui que eu preciso explicar cada uma delas, eu coloco essa observação, tudo bem? Vamos lá. Tá aqui, ó, uma reta R, ela aqui, ó, ela se prolonga tanto para cá, tanto para lá. Ah, professor, e se ela estiver inclinada? Vai ser o mesmo sentido. Se tiver vertical, será o mesmo sentido, tanto para cima quanto para baixo, tá? Até porque que a reta ela não tem uma origem e não tem o que? Uma extremidade. Futuramente vocês vão aprender o que são semi-retas e que serão o que? Segmentos de reta, tá? Então, existem aí algumas diferenças para que você aprenda essa primeira parte primeiro, beleza? E por aí, dá-se a entender o que? Existem os tipos de reta. E esses tipos de reta, tá? Estão aqui, ó. Tá aqui, que são paralelas, existem as retas concorrentes, e existem as retas coincidentes, né? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para não ocupar muito espaço. Vou esperar um pouquinho. Vamos lá. O que vem a ser retas paralelas? A definição de retas paralelas é o que? São retas, tá aqui, ó. São retas, ó. São retas que não se cruzam. São retas que não se cruzam, tá? Então vou deixar aqui, ó, bem destacado, tá aqui, ó. O que vem a ser retas que não se cruzam? Aqui, ó, essa reta aqui, ela vai ter uma infinidade para lá, uma infinidade para cá, tá? E a de baixo também, ou seja, elas vão percorrer infinitamente e jamais elas o quê? Elas vão se interceptar uma com a outra, elas não vão ter um ponto em comum. E essa representação desse encontro que não existem vai ser o quê? É uma definição que elas serão o quê? Retas o quê? Paralelas. E para eu representar duas retas paralelas, nada mais, nada menos, é só eu representar dessa forma aqui, ó. Vamos supor que essa reta aqui é R e essa aqui é S, tá? E a representação é o quê? R paralelo a S. Só isso. Quando você observar agora essa escrita aqui em algum exercício, já sabe que as retas serão o quê? Paralelas. E retas paralelas, elas nunca o quê? Se encontrarão, nunca vão se cruzar entre si, nunca vão interceptar entre si.
nunca terá um ponto em comum. Tá ok? Vamos para a próxima. A próxima fala o seguinte. Essa segunda parte aqui, né, o nome é concorrente, daqui a pouco eu vou falar dessa, né? Nós vamos continuar tendo, né, uma reta R, uma reta S. E estão percebendo que entre elas existe aqui, ó, um ponto, vou chamar de ponto P, em comum. Né? O que é algo em comum? Em comum é algo que pertence em alguma coisa e outra ao mesmo tempo. Esse ponto aqui, ó, ele pertence à reta R e pertence também à reta S. Então, se existe agora esse encontro de retas, né, nós temos o quê? Uma reta concorrente. Ou seja, tem aqui, ó, um ponto em comum. Beleza? Tá aí, ó. Tá aí, bonitinho para vocês, sem aborrecimento. Vou colocar aqui, ó, que fala sobre retas concorrentes. E tem mais uma também, né? Tem mais um tipo de retas. Quem é esse tipo de reta? Tá aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma reta R e eu tenho uma reta S. O que nós vamos entender? Uma está sobreposta à outra. É como se fosse uma reta qualquer, R, aqui, ó, e uma outra reta S aqui em cima. Beleza? Então elas estão o quê? Se encontrando. Elas são o quê? Coincidentes. Então, quando você perceber que existe agora uma reta S e uma reta R, uma sobreposta à outra, o tipo dessa reta vai ser coincidente. Está coincidindo com a outra. Beleza? Tá? Tá aqui, ó. Uma sobre a outra. Sobre a outra. Tranquilo? Sem estresse, sem aborrecimento, sem dor no coração, tá? Essas representações de retas, tá? Essas representações de retas. Vamos pegar algumas partes de ângulos. O que vem a ser ângulos? Tá aqui, ó. Existem vários nomes, né? Classificatórios de ângulos, né? Existe um estudo à parte de ângulos. Mas para que você entenda através dos exercícios, né? Exercícios propostos aí pela apostila, pelos livros, né? Pelos professores. Essa primeira parte é bem simples, tá? O que vem a ser ângulos? Ângulos, quando você efetua um encontro, né, de dois segmentos, o espaço, a região que delimita essa parte aqui, ó, ela se chama ângulo. E o primeiro ângulo que eu vou te apresentar é esse camarada aqui, ó. Tá? Quando você perceber em qualquer questão, tá? Quando você encontrar uma reta vertical, uma reta horizontal e tem esse quadradinho aqui, um pontinho no meio, ele será um ângulo reto, tá? Ângulo reto. Não vou falar o valor dele agora, para não confundir. Ângulo reto.
E todas as vezes, quando você encontrar esse ângulo reto, essa nomenclatura entre os dois eixos ou as duas retas entre si, entre esse ponto aqui, ó, além de ser concorrente, ele será o que? Um tipo de ângulo que? Perpendicular. Aqui, ó, perpendicular. Ah, professor, e se tiver de uma maneira bem certinha, e se não tiver esse desenho aqui? Não será perpendicular, tá? Por quê? Conforme eu sempre explico nas minhas aulas, vale o que está escrito. Em algumas situações, né, vamos colocar 30% dos enunciados, vocês precisam conhecer. E esse conhecimento eu estou transmitindo para vocês, tá? Então, tem situações que não precisa escrever nada. A figura, ela vai te mostrar e vai falar com você. Ó, aluno, esse encontro aqui de retas será o quê? Perpendicular. Por quê? Por causa desse desenho aqui. Se não tiver o desenho, tá? Porque eu ainda não estou abordando o valor do ângulo reto. Porque ainda não é o momento para que eu ensine essa parte da geometria. Beleza? Então, se não tiver esse desenho aqui, vocês não podem caracterizar que são o quê? Perpendiculares. Beleza? E se não tiver desenho, vai ser dessa forma aqui, ó. E se tiver dessa forma aqui, vai ser o quê? Oblíquo. Tá aqui, ó. Beleza? Oblíquos. Porque existe o quê? Uma inclinação. Tá? Se existe uma inclinação, tá aqui, ó. Uma inclinação. Inclinação. Se existe uma inclinação, vai ser o quê? Um tipo de ângulo oblíquo. Beleza? Então, para resumir, para fechar com chave de ouro, tipo de retas paralelas, concorrentes e coincidentes. Beleza? Ângulos perpendicular, porque existe aqui esse quadradinho aqui, que o nome dele é ângulo reto, tá? E essa inclinação aqui, que determina o quê? Ângulo oblíquo. Beleza? Então, qualquer dúvida, dê pause aí no vídeo e podem retornar quantas vezes for necessário para que você compreenda e entenda essa primeira parte da geometria que vai acompanhar até o ensino médio de vocês. Tudo bem? Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo e um forte abraço.